Museu Nacional da Ciência e da Tecnologia Leonardo da Vinci. No coração de Milão, a poucos passos da Basílica de Santo Ambrósio, esse é o maior museu italiano na área científica e tecnológica, bem como um dos mais importantes museus do mundo no assunto. O Museu Nacional da Ciência e da Tecnologia Leonardo da Vinci tem uma grande importância pelo fato que, em seu interior, estão preservados os maiores exemplos de como a Itália evoluiu do ponto de vista engenheiro e industrial. A origem do Museu de Leonardo da Vinci. A construção da área central do museu remonta ao século XVI, bem onde ficavam os claustros do antigo mosteiro da Ordem Olivetana. Inclusive a Basílica de San Vittore ao Corpo fica bem do lado do museu e a porta que as interligava hoje está fechada. Na década de 1950, os claustros começaram a abrigar uma galeria inteiramente dedicada ao gênio de Leonardo da Vinci, com seus desenhos e modelos de máquinas, virando o que é hoje o museu com seu nome. É bem interessante saber que um museu de tecnologia fica no lugar de um antigo claustro. Esse é aquele mix de moderno e clássico que só a Itália sabe fazer. A visita aos desenhos e modelos das máquinas de Leonardo é muito interessante. No local se encontra 170 modelos históricos, grandes obras de arte, volumes e instalações antigas que revivem a narrativa através da evolução do pensamento de Leonardo. Ainda sobre viagens ao espaço, o museu ainda abriga a reprodução em tamanho real do primeiro Vega, desenvolvido pela Agência Espacial Europeia. Ele tem cerca de 30 metros de altura, e uma massa de 137 toneladas, que tem a função de transportar e liberar satélites de até 2.000 quilos. Ao contrário da maioria dos pequenos lançadores, ele é capaz de transportar várias cargas para o espaço, colocando-as em diferentes órbitas. A Vega nasceu graças à colaboração da Itália, França, Bélgica, Espanha, Holanda, Suíça e Suécia, onde seu primeiro lançamento ocorreu em 13 de fevereiro de 2012. Já no museu se encontra um submarino. Além de ter um pedaço da Lua, trajes espaciais, máquinas de Leonardo da Vinci, lançador espacial, o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci também tem um submarino. Ele se chama Totti, e foi lançado em 1967, sendo assim o primeiro submarino construído na Itália após a Segunda Guerra Mundial. Sua tarefa era patrulhar as águas do Mediterrâneo para identificar a passagem de submarinos soviéticos. Em 1997, Totti fez a sua última viagem e desde 2005 está no Museu de Milão. E o mais legal, é possível subir a bordo do Totti e reviver as emoções dos marinheiros durante a navegação. No stage se encontra várias locomotivas de época, um transatlântico, muitos barcos, aviões. Tudo isso também está presente no Museu Nacional da Ciência e Tecnologia de Leonardo da Vinci. A primeira locomotiva italiana, um pedaço de um transatlântico, um inteiro veleiro, caças da Segunda Guerra e uma série de itens que fazem esse museu ser super completo e interessante. Não é à toa que ele é um dos mais importantes museus de ciência do mundo. Um dos primeiros precursores da locomotiva a vapor foi o veículo autopropulsor idealizado em Pequim, no ano de 1681, pelo jesuíta francês Ferdinand Verbiest. Em 1769, Joseph Cugnot, militar francês, construiu em Paris um veículo a vapor destinado ao transporte de munição. O aparecimento da locomotiva, e com ela o das vias férreas, está associado tradicionalmente ao nome do engenheiro inglês Richard Trevithick. O protótipo era muito rudimentar, tratava-se de uma caldeira na horizontal, apoiada por 4 rodas. Para os leigos, ela não passava de um enorme tonel deitado, com chaminé e rodas. Trevithick teve que fazer muita propaganda, pois poucos viam futuro naquilo. Até que o inventor foi desafiado pelo proprietário de uma mina. O mineiro queria observar o desempenho da engenhoca sobre 15 quilômetros de trilhos.
Após várias tentativas, Trevithick construiu em 1804 uma locomotiva de 4 rodas que podia deslizar sobre trilhos de ferro fundido. No decorrer da história se deparamos com grandes construções e grandes inventos. Sobre a história da ferroviária italiana não é diferente, ela hoje também faz parte da história do museu. E agora vamos falar um pouco da inspiração do Museu Leonardo da Vinci. Quem foi Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci nasceu na pequena aldeia de Vinci, perto de Florença, Itália, no dia 15 de abril de 1452. Filho ilegítimo do tabelião florentino chamado Piero e da jovem Catarina, seu pai se recusou a dar ao filho o seu nome, o que veio tornar famosa a aldeia de Vinci. Leonardo da Vinci aprofundou então seus estudos de matemática e ótica. Dedicou-se aos projetos de arquitetura, de engenharia e de anatomia. Da Vinci registrava tudo o que pensava, tudo o que estudava, em folhas e em cadernos. Quando ele morreu, o seu aprendiz, Francesco Melzi, ficou com todo esse material. Quando Francesco Melzi morreu, essas folhas foram vendidas, doadas, perdidas. Somente em 1630, Pompeu Leone, da corte espanhola, tentou fazer uma organização dessas folhas. E foi aí que surgiram os códices. Hoje nós temos para estudo cerca de 7.200 dessas páginas, que sobreviveram a esses 500 anos. Alguns especialistas dizem que Leonardo provavelmente produziu pelo menos o dobro dessas páginas. Qual a importância desses cadernos do Leonardo? É a gente entender como ele pensava, o que ele estava procurando, o que ele estudava, o que ele imaginava, o que ele criava. Porque é nisso que reside o fascínio que as pessoas têm pelo Leonardo. Essa folha, por exemplo, Carlo Pedretti, que era um historiador italiano, especialista em Da Vinci, chamou de Folha dos Temas. Porque numa folha grande, do tamanho 30 por 45, tipo 2:4, a gente vê uma série de pensamentos de áreas diferentes do Leonardo. Mais ou menos no centro dessa folha, vocês veem o desenho de um homem velho. Era um desenho que aparecia em várias das folhas dos cadernos do Leonardo. E vocês veem ali embaixo no homem velho uma árvore e depois uns galhos sem folhas subindo, como se estivesse juntando no homem. Esse detalhe está mais para baixo do homem, mais para o canto esquerdo. É um esboço rápido para o monumento equestre dos Sforza e o desenho de 2 máquinas. Bem lá em cima, no canto esquerdo da folha, você tem esse desenho desse lírio saindo da grama. Bem no centro da folha, embaixo, você tem essa planta desenhada com tantos detalhes que provavelmente foi uma observação direta. No canto direito inferior da folha, vocês podem ver ali um negócio que parece umas nuvens, é um movimento de uma coluna d'água caindo numa poça, o efeito que a água causa. Um pouco mais acima, o desenho de uma cúmulus, um tipo de nuvem. E tem mais outras coisas aí, tem um cachinho de cabelo, tem alguns desenhos geométricos, alguns enigmas matemáticos, montanhas e tem até uma receita para descolorir o cabelo. E para a gente entender esses cadernos bem, a gente precisa entender a época do Leonardo. Que materiais ele tinha disponíveis para ele ali para fazer esse caderno? Como é que ele conseguia fazer esses desenhos? Como é que ele conseguia ir fazendo anotações na rua, por exemplo? Tá? Vou contar para vocês que ele andava com um caderninho pequenininho, que ele chamava de caderninho de bolso, pendurado no cinto. Tinha um pequenininho que ele pendurava no cinto. E tinha os maiores, folhas maiores, cadernos maiores que ele deixava em casa. Mas ele andava sempre com um pendurado no cinto para poder fazer anotações na rua do que ele tinha que pensar depois. Muito bem. Mas não era só isso. Então eu achei um vídeo muito interessante lá da coleção real britânica, explicando e mostrando para vocês como eram esses materiais. Esse vídeo, gente, ele estava em inglês, com legendas em inglês. Então o que eu fiz? Eu fiz uma tradução do vídeo, uma tradução livre, tá? Adaptando para o português, porque tem muita coisa que fica sem nexo quando a gente traduz. Fiz uma tradução livre, adaptando para vocês.
narrei, né? Então vocês vão ouvir a minha voz falando em português, mas as legendas vão estar lá em inglês, porque as legendas eu não consegui tirar, tá bom? Aproveitem o vídeo, é curtinho, são acho que 3 minutinhos. Daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais sobre esse assunto. Este é o Alan, da conservação de papel da Royal Collection Trust, que é uma instituição de caridade britânica criada para administrar a coleção real. Leonardo da Vinci fez centenas de desenhos durante sua vida, muitos deles de extrema beleza e complexidade. E é incrível pensar que ele os fez usando materiais tão simples como esses. Ele deve ter aprendido a desenhar usando uma ponta de prata e uma tábua de madeira. Mas a prata não desenha diretamente na tábua de madeira. Então, o que os artistas costumavam fazer era pegar pó de osso, misturá-lo com saliva e esfregar na tábua. Quando esse preparado de osso secava, a tábua podia simplesmente ser desenhada com a ponta de prata. E quando você terminava e queria desenhar algo mais, molhava seu dedo e podia apagar tudo. Este é um desenho feito com ponta metálica em papel preparado com fundo azul. É um estudo para o monumento Sforza, de 1488 ou 1489. Como a maioria dos artistas de sua época, Leonardo teria desenhado em tinta usando uma caneta de pena muito parecida com esta, feita de pena de ganso. Eu cozinhei essas penas por mais ou menos 1 hora na areia quente para endurecer o final da pena e para absorver alguns dos óleos. Em primeiro lugar, é preciso raspar a membrana da ponta da pena. Depois, cortar a pena em um tamanho de mais ou menos 1 palmo e fazer 2 cortes. Então, corte a ponta diagonalmente e faça uma pequena ranhura na ponta da pena para permitir que a tinta escorra em direção à ponta. O tipo de tinta que Leonardo usava era feita de nozes, goma arábica e sulfato de ferro. A pena possibilitava aos artistas desenharem linhas finas quando queriam, e Leonardo usava essa técnica em vários de seus desenhos anatômicos para conseguir esboços fortes de sombras e superfícies curvas. Ele poderia igualmente usar a caneta como meio de fazer seus desenhos ao ar livre, e era um processo bastante criativo, usando linhas quase rabiscadas. Aqui temos giz natural preto, que é muito rico em carbono, e giz natural vermelho, que é rico em ferro. E a razão pela qual Leonardo usava esses materiais era porque lhe permitiam um estilo mais livre de desenho. É muito difícil com esse tipo de giz alcançar a delicadeza das linhas que você vê, por exemplo, nesse escudo de um homem por trás. Agora vamos tentar o giz preto, um pouco mais duro. Este é mais parecido com o tipo do material que Leonardo tinha disponível. Frequentemente, ele usava o giz preto para esboços de alguns de seus desenhos com tinta, particularmente os desenhos anatômicos. Os constantes experimentos de Leonardo com materiais e modelos mostram sua genialidade, esforçando-se para expressar o produto da sua imaginação. Compreender como estes trabalhos foram feitos nos deixam mais próximos de uma das mentes mais criativas da história. Bom, mas nós vamos falar agora sobre o desenho mais conhecido e o mais famoso do Leonardo, o Homem Vitruviano. Este desenho, gente, ele não fica exposto. Ele está numa sala fechada na Galeria dell'Accademia em Veneza. O último biógrafo do Da Vinci, Walter Isaacson, em sua pesquisa teve acesso a esse desenho. Ele pôde entrar nessa sala e ter acesso a esse desenho. E ele descreve a experiência de ver esse desenho ali ao vivo, né, da seguinte maneira. Vou ler as palavras dele para vocês. Fiquei chocado pelos entalhes feitos pela ponta metálica de Leonardo e pelos 12 furos deixados pela ponta do compasso. Experimentei a sensação íntima e estranha de presenciar a mão do mestre em ação mais de 5 séculos atrás. Bom, mas o que é esse desenho? Né? O que significa esse desenho desse homem com 4 braços e
4 pernas. E qual a sua importância? É isso que eu vou tentar contar para vocês agora. Tudo começou com Marcus Vitruvius Polius, que viveu 1500 anos antes de Leonardo. Ele serviu no exército romano e tornou-se arquiteto. Escreveu uma obra conhecida hoje como 10 livros sobre arquitetura. Em um desses livros, o terceiro, ele descreve as proporções ideais de um corpo humano masculino. Essas proporções ideais, essa simetria perfeita, é a mesma que encontramos na natureza, no universo. Ela é chamada de proporção áurea ou divina proporção. Portanto, essa simetria, essa proporção deveria aparecer também nas obras humanas, nas construções, por exemplo. Bom, gente, na época em que o homem vitruviano foi feito, Leonardo estava trabalhando com 2 amigos, o Francesco di Giorgio e o Giacomo Andrea, que também trabalhavam com arquitetura e tudo mais. Eles estavam trabalhando em projetos arquitetônicos e começaram a ler os livros de Vitrúvio para tentar conceber a obra arquitetônica perfeita. E quando eles estavam estudando Vitrúvio, eles se depararam, com um enigma, com um desafio que Vitrúvio deixou escrito e que nem ele mesmo conseguiu transformar em imagem, que é o seguinte: se pusermos um homem deitado de costas no chão, com os braços e as pernas estendidos e um compasso centralizado no umbigo, os dedos das mãos e dos pés tocarão a circunferência do círculo assim descrito. E assim como o corpo humano produz um contorno circular, um quadrado também pode ser descoberto nele. Se medirmos a distância da sola dos pés ao topo da cabeça e depois aplicarmos essa medida aos braços estendidos, descobriremos que a largura é igual à altura, como acontece em um quadrado perfeito. E o que seria essa imagem, então? Seria nada mais, nada menos do que a proporção áurea, ou a divina proporção, aplicada ao corpo humano. Bom, essa foi a descrição que Vitrúvio fez das proporções ideais do corpo humano, da quadratura e do círculo, e que nem ele mesmo conseguiu transformar em desenho. Como eu disse para vocês, Leonardo, os 2 amigos, o Francesco e o Giacomo, se dispuseram a transformar esse texto, essa descrição do Vitrúvio em desenho. E os 3 fizeram homens vitruvianos. Tá? Vocês vão conhecer já já. Mas, tanto na dimensão científica quanto na dimensão artística, o do Leonardo é infinitamente superior, como vocês vão ver agora. E Leonardo foi além nos estudos de Vitrúvio. Ele percebeu ali que no espaço entre as pernas você encontra um triângulo equilátero. E Vitrúvio descrevia as medidas do corpo humano. Qual é essa medida, essa, como é que é a proporção entre elas. Leonardo usou o método dele, aquele método de testar e de observar, e ele mudou uma série dessas medidas de Vitrúvio. Ele mudou uma série delas, ele não concordou com uma série delas. Uma, por exemplo, com a qual ele não concordou, foi com a questão da medida do pé. Vitrúvio dizia que a altura de um homem é de 6 vezes a medida de seu pé. E Leonardo disse que não, que eram 7 vezes. Em seus estudos de anatomia, foi acusado de desrespeito aos mortos, por dissecar cadáveres, prática que constituía crime, além de ser pecado contra a Igreja. Leonardo da Vinci confessou a Dibitis, secretário do cardeal de Argon, que dissecara 30 cadáveres, corpos que precisou comprar para arrancar a pele, seguir os caminhos das veias, estudar a junção dos ossos e a disposição dos músculos. Tudo foi anotado em seus cadernos e em uma escrita peculiar, indecifrável durante muitos anos, até que se descobriu que ele escrevia para ser lido diante do espelho, era seu Tratado de Anatomia. Tudo foi registrado em inúmeros desenhos. Sua gravura Homem Vitruviano, que representa as proporções perfeitas do corpo humano, está exposta na Galleria della Accademia em Veneza. Homem Vitruviano, 1490. Com a morte de Juliano, Da Vinci aceitou o convite de amigos franceses e deixou definitivamente a Itália em 1516, levando seus manuscritos, centenas de desenhos e 3 quadros feitos sob encomenda, mas nenhum entregue.
Morte. Doente e com problemas de articulação na mão esquerda, Da Vinci foi morar no castelo de Clou, perto de Amboise, na França, uma residência de Francisco I, que o visita constantemente. O mês de abril de 1519, Da Vinci passa na cama, cercado pelos 3 quadros, a Mona Lisa, a Santa Ana, era a obra que ele mais gostava, e São João Batista. Leonardo da Vinci faleceu no castelo de Clou, Amboise, França, no dia 2 de maio de 1519 durante a visita do rei Francisco I. Foi sepultado no convento da igreja de São Florentin, em Amboise. Hoje a sua história serve de inspiração para muitos estudos. Suas obras são vistas por todo o museu, e até os dias de hoje não sabemos quão fascinante foi conhecer todos os trabalhos desse grande gênio. Hoje o museu se encontra aberto ao público, e através dele possamos entender o tamanho que foi o gênio Leonardo da Vinci. E o nosso vídeo vai chegando ao fim. Espero que tenha gostado desse material de hoje. Já eu vou ficando por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, aquele abraço.